Olá pessoal, vou apresentar para vocês o Excel. Então vejam que a interface é bem parecida com o Word, certo? Então eu tenho os modelos, tenho os arquivos recentes e vou trabalhar aqui com a pasta em branco, tá certo? Então vou apresentar primeiro a barra de ferramentas. Tem essa barra principal, em que eu tenho aquela parte de formatação, similar ao Word, tá certo? Aqui é para formatar cédulas, monetário, porcentagem, casas decimais, eu posso avançar e diminuir casas decimais. Algumas formatações condicionais, a gente vai aprender a mexer um pouquinho. Algumas fórmulas, classificações e filtros, tá certo? Aqui, nós temos questão de tabelas dinâmicas, figuras, gráficos, a gente vai mexer um pouquinho na parte de gráficos. Desenho, se a gente quiser fazer algumas observações, alguns riscos. Os layouts de página bem similar, tá certo? Então posso ter margens, orientação, retrato, paisagem, tamanho da folha A4, área de impressão, tá certo? Então quando você clica em definir área de impressão, você pode limpar, você pode fazer as quebras, só que aqui vejam que eu só faço a princípio quebra de página, mas isso só vai ocorrer depois que você começar a digitar, porque o Excel ele é um elemento dinâmico, tá certo? Aqui eu tenho a parte das fórmulas, tá certo? Aí, ó, as fórmulas usadas recentes, financeira, lógica, texto, tá certo? Data e hora, pesquisa, matemática e trigonometria. Então tem, ó, ABS, cosseno, tangente, fatorial, logaritmo base 10. E eu tenho algumas outras funções de engenharia, estatística, engenharia, cubo, informação, certo? Compatibilidade, web, certo? Então dá para fazer muita coisa. Eu tenho algumas partes de conexão, classificação de dados. Essa parte aqui é mais avançada, a gente não vai chegar a mexer, tá certo? A parte de revisão, é só se for colocar comentários, assimilar o Word, verificação ortográfica ele faz também. E aqui a gente pode exibir algumas coisas, a barra de fórmula, posso ocultar, títulos. É sempre importante deixar os títulos, porque tudo no Excel ali em coluna, eu vou dar um zoom aqui. Então, ó, as cédulas são sempre, por exemplo, A1, B1, C1, então a gente sempre vai trabalhar com essas coordenadas, tá ok? Então, basicamente é isso. Para mostrar algumas coisas para vocês, vamos pensar na disciplina de informática básica, que eu tenho os alunos, eles têm nome, vamos colocar aqui só nome e nota, certo? Então, João, Maria, Pedro, Carlos. Então, vamos botar 60, 50, 30, 100. Podemos formatar, ó, negrito, posso centralizar aqui, Podemos colocar uma borda, então vem aqui, ó, bordas, todas as bordas, então vejam que ficou mais escurinho. Então, vejam que eu estou falando de nota. Então, pegando o padrão do IF, aprovado, recuperação. Para ficar, quando você tem uma lista muito grande, para ficar mais fácil de visualizar, você pode vir aqui, ó, formatação condicional, realçar regras de cédulas. Então, por exemplo, maior que 59, certo? Mas eu tenho, ó, maior ou igual. Vou mudar maior ou igual a 60, preenchimento verde, texto verde escuro, certo? Tenho esse pincel aqui que eu vou replicar essa fórmula para as outras casas. E posso aplicar uma outra regra que é menor que 60 fica vermelho. Vou no pincel aqui de novo, ó. E aí, ó, ele marcou os que estão menor que 60 para mim visualmente. E aí, veja só, se eu mudar o valor da cédula, automaticamente ele muda. Então fica automático, ele é bem automatizado o Excel.
Então, essa é uma das fórmulas, certo? Professor, e se a gente trabalhar com a ideia da média? Então, eu posso colocar aqui nota 1 do primeiro bimestre, nota 2 do segundo bimestre. Ó, vou usar a formataçãozinha aqui. Aqui eu vou fazer, ó, copiar. Ó, mesma formatação, se está em branco, ele considera que é zero. Então, vamos colocar aqui que ele tirou 58, 70, 80, 50. E vamos aqui calcular a média. Vou copiar a formatação, ó. Média. O detalhe aqui a gente já vai usar, ó. Primeiro, vamos calcular uma média normal. Então, eu faço igual. Tem duas formas de eu calcular a média. Como é que se calcula a média? Esse mais esse divide por 2. Então, eu clico, ó, B2 mais C2, fecho o parênteses, divide por 2. Uma fórmula matemática igual se você fosse escrever. 59. Copio aqui a formatação. E aí, veja só, eu quero fazer aqui, ó, a parênteses, B3 mais C3, divide por 2. E posso fazer uma outra forma, pessoal. Vou apagar aqui, ó, a fórmula. É eu clicar na primeira casinha e puxar para baixo. Que o Excel, ó, automaticamente, ele faz as alterações das casinhas equivalentes. Ele consegue entender isso muito bem. E temos a média ponderada do IF. Como é que é essa média ponderada? Ó, quando a gente quer usar uma fórmula para saber se ela existe, ó, será que tem média ponderada aqui? Vamos pesquisar. Ponderada, não tem. Ó, média. Média harmônica, não é. Média geométrica, interna, média A. Não, média sim. Ó, não tem a média ponderada. Então, vamos ter que calcular na mão. Então, a média ponderada, que é a do IF, é o quê? Primeira nota vezes 2, mais segunda nota vezes 3, tudo isso dividido por 5. E aí, ó, jogo para cá, copio a formatação. Então, eu tenho, ó, vejam só, na média normal, João, Maria e Pedro não passaram, só Carlos. Na média ponderada, João e Maria não passaram, mas Pedro passou e Carlos também passou. Então, vejam que são cálculos distintos. Aqui eu somo os dois e divido, e aqui eu faço o cálculo. Uma outra forma de calcular a média, se ela for uma média simples, é a gente usar a fórmula média. Média, e seleciono, ó, as duas casinhas. Não alterou o cálculo, porque ele faz a média. Então, se tivesse mais notas, ele soma tudo e divide pela quantidade. Certo? Então, isso é uma das fórmulas. Uma outra opção, pessoal, ao invés de eu colorir, eu poderia fazer uma regrinha para aparecer aprovado ou reprovado. Então, o que eu posso fazer? Eu vou usar o condicionante se, que ele é lógico, igual a se. Ó, a casinha maior igual que 60, ponto e vírgula, eu digo se isso for verdade. É a primeira coisa, aprovado. Espera aí. Aprovado. Ponto e vírgula, reprovado. Ó, reprovado.
aprovado, aprovado, reprovado. Então ele dá, coloca aqui, ó, status. Aí nesse caso aqui eu vou colocar em todos. Ó, reprovado, reprovado, aprovado, aprovado. Mudei, ó, vamos botar aqui 60. Continua aprovado. Vamos botar... Opa, eu alterei a média, foi mal, pessoal. Vamos botar aqui 50. Ó, tudo vermelho, reprovado. 90, aprovado. 60, reprovado. 70, reprovado. 52, quase. 55, aprovado. Então veja que fica dinâmico, certo? Então eu trabalhei com formatação condicional, tá certo? Trabalhamos com operador lógico se, somazinhas básicas, tá certo? Mas a gente pode trabalhar com muitas coisas. Por exemplo, vamos pensar que vocês estão produzindo roupas. Vamos pensar quanto que vocês estão tirando, querem tirar de lucro numa peça. Então vamos imaginar aqui a peça que vocês estão produzindo, certo? Vamos colocar aqui camiseta, calça, vestido. Vamos formatar aqui, deixar a letra maior, negrito, centralizado. Preço de produção, certo? Então, deixa eu... impostos. Deixa eu colocar aqui. Preço de venda. Melhor. Lucro que você quer. Melhor. Vamos colocar aqui o preço de venda aqui. O lucro. E a retenção. Lucro bruto. Vou colocar aqui lucro total. Vou colocar aqui uma retenção do lucro. E lucro líquido, certo? Vou colocar aqui, formatar bem direitinho. Colocar aqui as... Então vamos imaginar que o preço de produção da camiseta seja R$20, da calça R$55,90. O vestido, R$45. Deixa eu colocar aqui, ó, fonte 18. Aí vejam só, se eu estou falando em dinheiro, clico aqui, ó, formatação. Voltando aqui, pessoal, então vamos colocar os impostos. Então vamos botar que a camiseta que a gente vai pagar 25% de impostos, então é 0,25. A calça 0,35% e o vestido 0,30%. Na realidade são 25%, 35% e 30%. Eu coloco o valor aqui porque a gente clica em porcento, ó, ele já deixa esse valor aqui. Então, o preço da camiseta, vamos botar R$50, a calça 105, o vestido 90, certo? Então, veja só, qual que é o nosso lucro total? Vai ser o preço de venda menos o preço de produção menos o preço de produção vezes o imposto.
puxei e arrastei. Então, olha só. Na camiseta, temos um lucro aí de R$25. Vamos só conferir se está certo. Isso, está certo. Ó. 20 mais 25% dá 25, menos 50, ó. 29, 54, 31. Retenção do lucro vai ser o lucro total. Normalmente a gente retém 30%. Pelo menos isso, certo? Então, o lucro líquido, certo? Vai ser esse menos esse. Então, vejam só. Em uma camiseta de R$20 com custo de produção, vocês ganharam R$17,50, R$20,67, R$22,05. Qual que é o ponto importante sobre essa conta, pessoal? Quando vocês estiverem começando, vocês não têm o que a gente chama de valor de marca. Então, vejam só. Vamos pegar uma camiseta da Lacoste. Uma camiseta polo da Lacoste, o preço de venda dela é R$300. Certo? Sim, pessoal, acabei de me tocar, eu cometi um pequeno errozinho aqui. O imposto é sobre o preço de venda, ó. Não é sobre o preço de produção, é sobre o preço de venda. Então, é B2 menos B2 vezes D2 vezes C3. Agora sim. Ó, pronto, ó. Porque o preço, o imposto, vocês não pagam na produção, vocês pagam na venda. Foi mal. Cometi esse pequeno erro. Tá certo? Mas vejam só. Então, numa camiseta de R$20 que vocês estão vendendo a 50, vocês ganham no total de lucro R$17,50. Se vocês fizerem uma margem de retenção aí, ó, R$12 para produzir, que vocês ganham por camiseta. Certo? Aqui no preço de produção, eu estou incluindo, claro, pessoal, custo de mão de obras, imposto trabalhista, tudo isso, que é o preço de custo da produção, certo? Não é só do material, aqui tem que incluir mão de obra, tem que incluir tudo. Mas vejam, pessoal, que não é uma margem de lucro grande, certo? A gente pode olhar assim, vendendo a R$50, vocês lucram aí quase o preço de uma peça. Mas vejam só, se a gente observar, eu ganho R$17,50, certo? Com uma peça, o meu lucro, se eu precisar investir em aumento de produção, vamos supor que vocês estão vendendo 1.000 e agora vocês precisam produzir 2.000. Então, vou aumentar a letra aqui, só para vocês verem como que a planilha ela ajuda muito nisso. Então, para produzir 1.000, eu preciso aí de R$20.000. Para produzir 2.000, 40.000. Vejam só, se para produzir 2.000 eu precisar dobrar a minha mão de obra, e eu vou precisar dobrar a quantidade de material, o lucro que eu obtenho não me permite isso. Por quê? Porque para produzir uma eu preciso de 20. Então, inicialmente, vejam só, se eu precisar capitalizar a empresa para dobrar a produção, eu vou ter aí um déficit de R$ 2,50 por peça. Porque eu não consigo lucrar o suficiente para produzir uma peça adicional.
Quando eu falo isso, é porque a gente tem que entender que uma coisa é eu ter o capital de giro para comprar o material daquela produção que eu tenho e pagar a minha mão de obra. Outra coisa é eu conseguir ter um capital de giro para um momento em que essa produção aumenta muito rápido e eu não quero perder o cliente. Então são coisas que a gente tem que imaginar que podem ocorrer. E aí é por isso que, retenção. Porque isso aqui vira capital de giro e vira investimento dentro da empresa. Que é para evitar e minimizar a quantidade, por exemplo, de material ou de financiamento que vocês vão pegar em bancos. Uma empresa, quando vocês se formarem, se vocês conseguirem montar uma empresa que vai estar bem no mercado, vocês vão precisar ter um controle fantástico da produção de vocês. E aí entra um ponto que é importante, o custo da marca. Então vejam só, vamos imaginar, vou dar 2 exemplos aqui para a gente fazer uma simulaçãozinha bem básica. Pegar uma empresa já renomada no mercado, certo? Vamos pegar aí Lacoste. Você vai comprar um Apollo, é R$300. O preço de produção de uma peça daquela ali não deve passar de R$50. Então vejam só, em cada peça eles tirariam aí nessa situação R$122 de lucro, ou seja, mais de 2 peças e meia. Agora, por que eles conseguem vender nesse preço? Porque eles têm o custo do mercado, certo? O custo da marca. Vou pegar uma outra empresa que aqui é regional, que é a De Pedro. Não sei se vocês já ouviram falar, que eles vendem umas camisetas de estampas únicas. Se não me falha a memória, as camisetas é na faixa de R$250, as mais baratas. Então, se ela custar, vamos botar aí R$70, ele ainda tira um lucro líquido de R$ 82,25, considerando uma média de imposto de 25%, certo? E aí, claro, que, por exemplo, para quem está começando, tem as outras formas de tributação, como, por exemplo, Simples, Nacional, que aí no decorrer do curso de vocês vão aprender um pouquinho mais sobre isso, na parte de empreendedorismo. Mas aí, no começo, quando você é até pequena empresa, você consegue pagar um quantitativo de imposto um pouco mais reduzido, certo? Se vocês forem MEI, microempreendedor individual, melhor ainda. Por quê? Porque microempreendedor individual, vocês não pagam em si impostos. Como assim, professor? Vejam só, o microempreendedor individual, ele paga todo mês um carnê, certo? Que ele já inclui a previdência e os tributos. Qual que é o detalhe do microempreendedor individual? É porque ele tem um limite de quanto ele pode faturar por mês e por ano. Mas aí, se você for um microempreendedor individual, por exemplo, aquela camiseta de R$20, você está vendendo a 50, se você tiver, vamos botar aqui de 3%, agora você tem um lucro bem mais interessante. Mas vejam que dependendo da peça, os lucros não são tão altos. Porque dependendo da peça, ela é cara para produzir e você não consegue vender tão barato. Então vamos imaginar uma calça jeans. Se ela custar R$ 55,90 para produzir e você tentar vender a 105, não está conseguindo. E aí você começa a baixar de preço. Vamos vender ela a 80. Veja só, se você baixar ela para 80, você ganha R$15 no imposto de 3%. Se for aquele imposto de 35%, você ganha R$ 2,73 em uma calça. Então vejam que é muito importante vocês ficarem fazendo esses cálculos. Veja que a planilha Excel ela ajuda muito. Alterei os impostos aqui. Se eu botar 90% de imposto, vejam que eu ainda tenho, mas as margens vão diminuindo. Se eu botar aqui 90 no vestido,
eu ver só. Deixa eu ver se aqui tá certo. Lucro total. Ah, é porque eu não estava percebendo aqui, ó, pessoal. Vamos colocar a formatação condicional. Menor que 0. Ó, é por isso que eu estava achando estranho. Vejam só. Com o imposto muito alto, ó, eu tenho um prejuízo na peça. Ó, uma calça de R$55 de produção, se eu vender ela a 80, eu tenho um prejuízo de R$4. Eu tenho que vender ela no mínimo. Vamos botar aqui 87. R$86 para não perder. Qualquer coisa abaixo de 86, ó, se eu tentar dizer, não, vou vender ela no preço de produção, eu tive aí R$20 de prejuízo. Com 105, eu ganhei R$12. Aqui, ó, o vestido de 45 no preço de produção, vamos botar aqui uma coisa mais dentro da realidade, 30% de imposto, eu ganho 18. Se eu vender ele a 60, eu tenho R$3 de prejuízo. A 65 eu ganho 50 centavos e o lucro líquido é 35. Então vamos pegar essa realidade aqui, que seria talvez a mais próxima. Para vocês fazerem uma renda, vamos supor aí que vocês querem tirar R$3.000 por mês. 3.000 dividido pelo lucro líquido. Vocês têm que vender aí, vou colocar aqui como número, 243 calças para tirar R$3.000. Então, vejam só, para quem está começando, não sei se seria tão simples, mas vejam que com a planilha Excel eu consegui fazer várias coisas interessantes, certo? Um ponto bacana do Excel, por exemplo, ó, é que eu posso ordenar aqui, ó. Eu posso selecionar, eu posso classificar, por exemplo, do maior para o menor. Aqui eu vou colocar do menor para o maior, para vocês verem. Do menor para o maior, vou mandar expandir seleção. E aí vejam só, ele coloca para mim o que eu tenho menos lucro para o que eu lucro mais. Eu posso ordenar de A a Z. Então ele coloca em ordem alfabética. Veja que ele não leva em consideração essa primeira coluna. E eu posso ainda fazer filtros, pessoal. Que é aqui, ó. Filtro. Aí vejam, ó, que apareceu o botãozinho. Cliquei aqui, desaparece, ó. Descliquei, eu só fico o que eu quero. Se eu quero todos. E aí isso ajuda quando você tem muitos produtos. Então vejam que dá para fazer muita coisa no Excel. Tá certo? Quero saber o meu lucro total. Líquido, ó. Posso clicar aqui em autossoma, ó, ele já pega tudo que é número, dou Enter. Ó. Tô ganhando R$23 se eu vender uma peça de cada nessa configuração de imposto e preço de produção. Então, se eu vender 3 peças, uma de cada, uma calça, uma camiseta e um vestido, nesses valores, nessa situação, eu vou ganhar R$23. Vejam que eu gasto R$120 para produzir. Eu vendo tudo por 220. Lucro 32, guardo R$10 e sobra 23. Então, qual que é o detalhe importante sobre isso, pessoal? Porque vejam que, apesar de você achar, opa, ganhei já
R$ 220, não. Você ganhou 23, porque você tem que tirar o preço de produção, você tem que tirar os impostos, certo? Você tem que guardar uma garantia, porque você está partindo do princípio que aí é um outro ponto que é muito importante. Que você vendeu e recebeu. O detalhe é que se você não receber, ainda assim você é obrigado a pagar os impostos. Então vejam só para a gente ter colocar aqui, possível prejuízo. Então, se eu vender uma peça e não receber, o que eu vou ter de prejuízo? O preço da produção mais o preço de venda vezes o imposto. Então, olhem só isso, pessoal. Como que o Excel ajuda a gente a ter uma noção das realidades. Numa calça dessa aqui, que você produziu, ó, eu fiz os cálculozinhos, certo? Se eu não receber, eu levo um prejuízo de R$ 92. Na camiseta, 30. No vestido, R$ 65. Mas vejam só, no vestido, eu lucro 50 centavos. Então, nesse vestido aqui, eu vou dividir o prejuízo possível por peça pelo lucro. Se eu deixar de receber uma peça, eu tenho que vender 129 para recuperar, para zerar esse prejuízo. Então, eu vou colocar aqui esforço para recuperar. Vamos puxar aqui um pouquinho para o lado. Então, ó, numa calça dessa aqui, eu preciso vender 8. Vamos arredondando aqui, ó. Então, olha só. Na atual situação, o que ocorre? Na calça, eu preciso vender 8 para tirar o prejuízo de uma. Na camiseta, eu preciso vender 2 para tirar um prejuízo de uma. No vestido, eu preciso vender 129 para tirar o prejuízo de um. Então, ou seja, esse preço aqui, ele está muito fora da realidade. Vamos botar aqui R$90. Ó, quando eu botei para R$90, já diminuiu para 4. Vejam que eles vão calculando. O cenário ideal é o quê? Seria tentar chegar aí a 1. Deixa eu ver aqui. Ó. Então vejam só. Se a gente for tentar o esforço 1 para 1, o que ocorre? Olha para onde os nossos preços saltam. Aí vem a pergunta. Vocês que estão começando, conseguiriam vender uma calça por R$250, uma camiseta por 70 e um vestido por 160? Apesar do lucro ser um pouquinho mais razoável, mas vejam que o lucro também não ficou tão alto, certo? Ó, o preço de produção é 55. O preço de venda, vejam só, é 5 vezes a peça, 250. O lucro de vocês não é R$200, é só 106 por causa dos impostos. Então vejam que com a planilhazinha, olha, eu calculo tudo. E tem uma visão bem mais pragmática, mais interessante. Então vejam que
O objetivo da planilha Excel é a gente conseguir organizar várias coisas, fazer os cálculos e automatizar. Vejam que eu só fui mudando os valores aqui, ó. Vou botar aqui R$70. Ó, ele já vai, ó, mostrando. E já vai mostrando muita informação para mim. Vamos botar aqui 80. 100. Ó, pronto. Então aqui, ó, eu já tenho os prejuízos. Então, mas aí um detalhe interessante é que quanto maior o preço da peça, maior o meu prejuízo por causa do imposto. Só que a dificuldade de recuperar também é menor. Então sempre vai ter esses pontos, certo, pessoal? Que era uma apresentação básica do Excel. A ideia era mostrar para vocês mais ou menos como é que a ferramenta funciona, o básico dela, tá certo? Eu não vou me até a tantas fórmulas, tem muitas fórmulas no Excel, como vocês podem ver aqui, ó, se vocês quiserem conhecer as fórmulas, vocês têm várias, ó. Tem tudo que você imaginar, tem fórmula de lucro. Aqui, ó, lucro, certo? Ó, então ele diz, ó, a liquidação, vencimento, a taxa, PR, resgate, frequência, base, tem rendimento anual de um título. Então, assim, ele tem muita coisa de mercado financeiro, certo? A gente fez uma ideia mais simples, certo? De uma ideia básica de cálculo de lucro, total, retenção, líquido. Lembrando que essa retenção aqui seria um dinheiro do seu lucro que você guardaria para possíveis situações de prejuízo, certo? Ou de investimento. Certo? Até porque vamos pegar esse período da pandemia. Se a empresa ela tem um caixa reservado para isso, ela conseguiria se manter funcionando e pagando seus funcionários sem precisar se endividar. Se ela não trabalha com a retenção e não tem digamos assim, uma poupança da empresa, um capital próprio da empresa para situações emergenciais, então fica muito complicado ela se manter em funcionamento. Aí começa aquela questão da emissão, e fora que vocês têm que lembrar que quando você trabalha no mercado, tem o seu próprio negócio, você vai ter momentos que você vai produzir mais e momentos que você vai produzir menos. Então vamos imaginar aqui a Festa de Santana. Para quem vende roupa, trabalha com comércio de roupa, é um momento bom. Carnaval, outro momento bom. Ano Novo, outro momento bom. Mas os outros períodos do ano são períodos em que a demanda é menor. E você vai ter períodos, por exemplo, pós-Ano Novo, dá uma queda. Aí começa promoção, mas ninguém mais tem dinheiro. Então, com a planilha controlando tudo, vocês conseguem visualizar várias coisas. E, por exemplo, planilha vocês podem usar para fazer o controle de gastos pessoais de vocês. Há aplicativos para isso, mas vocês podem usar uma planilha. Tem muita coisa que vocês podem organizar através de uma planilha Excel, tá certo? Bom, pessoal, basicamente era isso. Eu vou estar depois abrindo uma caixazinha com algumas atividades lá para vocês fazerem com o Excel, algumas coisinhas bacanas. E aí, qualquer dúvida, vocês podem colocar as mensagens aí no Google Sala de Aula e a gente vai tirando as dúvidas. E aí, se vocês tiverem uma temática sobre Excel, de cálculo, essas coisas que vocês achem interessante, vocês me avisem que eu produzo uma outra aula específica para isso, tá certo? Então era isso, pessoal. E aí, agradeço aí pelo feedback que vocês possam me dar. E qualquer dúvida aí, podem colocar mensagenzinha lá no Google Sala de Aula, tá certo? Até mais, pessoal.